Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quarta-feira, hoje dia 30. Estamos aí na marca do gol de 2021, hein, Lúcio Sorge? Bom dia. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professora Lula Arruda, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia no penúltimo dia de 2020. Isso aí. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente quarta-feira a todos. Excelente quarta-feira e, claro, na nossa companhia, na sua companhia, então a gente quer a sua participação também aqui no Notícia de Frente, seja um dos nossos comentaristas, manda mensagem aqui, o programa está recheado de informação e de polêmica também, eu já sei que tem polêmica aí pra gente, viu? Isso mesmo, Lúcio está me olhando, mas ele foi o gerador desta polêmica e a gente fala disso daqui a pouco. Eu gerei polêmica? Como assim, Nayara? Conta essa história aí. Não, depois Daqui a pouco? Daqui a pouco. Vamos... Aí a gente vai saber quem gerou a polêmica. Ele instigou a polêmica, Instigou. Né, Haroldo? Instigou a polêmica. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto. E você, claro, manda mensagem. A gente está aí no penúltimo dia do ano, um ano muito difícil. Difícil 2020. E vem 2021 aí, o pessoal, claro, com toda a expectativa, né, positiva para o ano que vem. É difícil superar o que foi esse ano e a gente espera que a vacinação aconteça logo. Temos boas notícias, mas em contrapartida eu tenho ouvido aí, inclusive de colegas de outros países, tem casal de colegas que moram no Canadá, que as notícias que chegam para eles é que o Brasil ainda vai demorar nessa imunização. Vai demorar, mas existe um certo afago nessa história toda para a humanidade, né, que é bastante curioso do ponto de vista filosófico, né? Heráclito, que era um pré-socrático, dizia que o mundo era movido sobretudo pelos contrários, né? Uma teoria famosa dele, de Heráclito, dizia, chamada teoria dos contrários, ou seja, você só identifica prazer quando você está, de certa forma, a saúde quando você não está doente, né? Então, sempre após uma tempestade, você tem algo que é mais confortável, vamos dizer assim. Passamos por uma dificuldade muito grande, estamos passando por uma dificuldade, a humanidade passa por uma dificuldade muito grande, mas pela lógica universal, né, do ponto de vista da teoria dos contrários, né, certamente nós teremos aí nos próximos anos, ou 2021, uma perspectiva melhor, né, do ponto de vista de vacina, do ponto de vista de qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que, de certa forma, a humanidade sai melhor, pelo menos mais atenta com relação a essas mazelas, a essas pandemias, né? O importante é aprender com o problema, né? O importante é criar soluções e novos caminhos para que realmente nós possamos enfrentar essas dificuldades que sempre existiu no mundo e sempre aconteceu com a humanidade. Não é a primeira pandemia e não será a última. E a vacina não resolverá o problema da pandemia. Ela passará de pandêmica para endêmica e nós teremos que conviver com o vírus por muitos anos. Mas o mais importante é que o ser humano seja resiliente o suficiente para, sobretudo, ultrapassar momentos difíceis como esse. Isso mesmo. Olha, será que temos trânsito aí para informar para o nosso telespectador, então? Através das câmeras da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana, vamos saber como que está o trânsito na capital nesta manhã de quarta-feira. Temos o trânsito? Não? Tá, não temos o trânsito, depois a gente vai com essas informações. Vamos falar da Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores de Cuiabá realizou a última sessão do ano. Foi também a atividade final para 10 parlamentares que não se reelegeram nas eleições deste ano. Confira. A última sessão do ano, realizada pela Câmara Municipal, colocou em pauta importantes projetos, como a votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima orçamento, então, para o ano que vem aqui em Cuiabá, em mais de 3 bilhões de reais. E agora vamos entrar na pauta da LOA, né? Provavelmente nós vamos aí tocar aí até entrar às horas da noite para deixar a LOA também aprovada. Nós votamos ontem a conta do prefeito, também, e vamos votar as emendas impositivas hoje, que são, cada vereador tem o direito de apresentar
até R$700 mil de emenda impositiva, 50% no geral e 50% para a saúde. O presidente da Câmara, Misael Galvão, no fim da gestão ainda disse que vai devolver aos cofres públicos mais de R$1 milhão. Nós estamos devolvendo para a Prefeitura de hoje para amanhã ainda. 1 milhão e pouquinho, nossa equipe da Secretaria de Finanças está acabando de fechar e vamos devolver esse recurso de hoje para amanhã. Mais de 1 milhão e cento e pouco, 1 milhão e 200, podemos até passar, mas não temos número exato ainda. Mais de 1 milhão é certeza. A Câmara Municipal para o ano que vem vai contar com uma renovação de 14 das 25 vagas. Entre eles, o próprio presidente atual, Misael Galvão. Já consegui digerir com tranquilidade, cabeça erguida. Fica o nosso legado, por exemplo, hoje Cuiabá está mais de 20 bairros sendo asfaltados com os projetos importantes que passou na nossa legislatura, que nós podemos contribuir, Contorno Leste, Saúde, Hospital HMC. Então tem vários projetos, vários legados que vai ficar dessa legislatura que passou pela Câmara, os grandes debates e que hoje quem está ganhando é a população. A vida que segue, a partir do dia 2 eu estarei já na minha missão, que é honrar sempre a minha classe, eu não nego a minha origem, eu sou do Camelô, sou camelô e voto para o Shopping Popular. A Câmara ainda anunciou a realização de concurso público para preenchimento de 13 vagas, como analista legislativo, contador, técnico legislativo e controlador interno. Concurso público é um compromisso meu ainda com os vereadores, compromisso com a sociedade, compromisso com os servidores, tanto o efetivo quanto o comissionado. E também estou cumprindo uma determinação do Tribunal de Contas. Gostaria muito de fazer no começo do ano, mas por causa da pandemia nós não conseguimos avançar, mas graças a Deus a nossa equipe técnica, os servidores, tanto os efetivos quanto os comissionados que estão nessa comissão, se desdobraram e trabalharam e agora nós vamos já publicamos o edital e agora o próximo presidente pode ter a tranquilidade de executar esse concurso. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Wagner Araújo, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. E só uma informação aqui que está no GD, no portal Gazeta Digital. Ontem foi gravada essa matéria, ainda não tinha sido aprovada e a Câmara de Cuiabá já aprovou a LOA, então no valor de quase 4 bilhões de reais, 3 bilhões e 900 milhões. A Câmara Municipal aprovou em segunda votação a Lei Orçamentária Anual, a LOA, fixada em 3 bilhões e 900 milhões de reais entre receitas e despesas para a Prefeitura de Cuiabá em 2021. A votação ocorreu, então, ontem à tarde. Com 18 votos favoráveis, a notícia está já no portal Gazeta Digital, com 18 votos favoráveis, 4 ausências e apenas uma rejeição por parte do vereador Felipe Velaton, os parlamentares ainda apresentaram emendas que serão inclusas no projeto. A matéria é da Noelisa Andreola, está no GD, no portal Gazeta Digital, aqui para os nossos telespectadores acessarem na íntegra, tá? Aqui no portal Gazeta Digital. Vamos ainda falar de Câmara antes de comentar? Tudo isso, vocês já querem comentar um pouquinho de LOA? Vai falar agora o quê? Do reajuste do salário, é isso? Não, o assunto pode é esse falar. Agora? Não. É um concurso, é melhor falar agora. Porque eles aumentaram a verba indenizatória, né? Em mais de 100%, foi isso? Foi. Era 9 mil, né? Foi para 18. Foi para mais de 18. Só que o vereador Renivaldo Nascimento falou outra coisa ontem no Jornal do Meio-Dia, né? Ele disse que o seguinte, que ele nunca recebeu 9 mil, ele sempre recebeu esses 18 mil, não foi isso, né? Ou seja, né? Não foi cumprida a lei, né? Durante esse tempo. O que ele falou que essa aí é uma decisão antiga, não é? Eles votaram lá, aprovaram para o ano que vem, não é? Que os vereadores vão ter um reajuste superior a 100% na verba indenizatória, né? Saindo de R$ 9 para R$ 18.900, um reajuste superior a 100%. Mas os vereadores estão muito preocupados com o futuro, né? O reajuste da VI é para 2021, mas eles já estão preocupados com 2022. Aí eles reajustaram também, me parece que foi ontem essa decisão, reajustaram o salário do vereador para 2022, né? Aí a partir de 2022
eles vão receber, o reajuste lá foi superior a R$3.000. Eles ganham 15 mil de salário atualmente e vão receber mais de R$18.000. Alguns isso? vereadores foram contra, né? Importante ressaltar isso, 6 ou 7 vereadores foram contra esse poucos, aumento. né? Pouquíssimos, né? Aquela maioria que tem lá, né? A maioria de situação, eles aprovam tudo isso, né? Mas o mais interessante, Lúcio, infelizmente, é desta forma, né? Inclusive, esse foi um ponto de enquete ontem no Cidade Alerta, e com a participação maciça das pessoas com as mensagens, e boa parte dos telespectadores, como eu, né? Nós não sabemos exatamente, somos completamente impotentes perante uma situação como essa. Apesar de ficarmos indignados, né? Em meio a uma pandemia como essa, em que você tem milhares de pessoas desempregadas, você vê exatamente um aumento de salário completamente desnecessário, considerando a produção desses vereadores, né? O que é que eles estão produzindo para que realmente pudessem justificar um aumento de salário, né? Ou um salário maior. E a grande pergunta é o seguinte: quem é que pode barrar isso? Quem é que pode, que tem poder suficiente para poder dizer o seguinte: olha, isso não cabe, não dá para vocês fazerem isso nesse momento. A Câmara de Vereadores tem autonomia suficiente para decidir essa questão de salário, ou existe alguma outra instituição que possa interferir nesse processo para que realmente isso não aconteça e seja barrado? Porque esses assintes todos que são direcionados à sociedade, não é só deste poder, mas de outros poderes, muitas das vezes, né, ficam completamente impunes. Frente à sociedade é algo que é difícil de ser digerido, né? Como uma série de outras coisas que a gente acaba ouvindo. Quem é que fiscaliza o fiscalizador, né? Quem é que realmente fiscaliza o fiscalizador? Quem é que remedia ou remedeia, não sei, né, o remédio? Então, são situações em que a sociedade fica de mãos atadas e nós não sabemos exatamente até o que fazer, porque na função de jornalistas como nós, né, o máximo que nós podemos fazer é multiplicar a indignação da sociedade, nada mais que isso. Mas será que existe alguma instituição que pode barrar esse tipo de aumento ou não? Porque eu não sei. Olha, já teve decisões aí na Justiça, né? Uma delas aí é uma decisão recente, né? Apesar do vereador Renivaldo Nascimento ontem no Jornal do Meio-Dia ter discordado, né? Falou que era uma decisão antiga, né? Mas teve uma decisão recente estabelecendo que a verba indenizatória deles é de R$9.000, né? Aí eles aprovaram para o ano que vem uma de R$18.900 e diminuíram um pouquinho lá a dos chefes de gabinete lá da Câmara, que era de R$7.000, aí parece que aprovaram agora para R$5.000. Agora, a Justiça pode entrar nesse assunto, né? Pois é, mas ela precisa ser provocada. Ela precisa ser provocada para isso. Só que é o seguinte, eu vou repetir aqui o que eu já falei em outros momentos. A Justiça, né, de forma geral, ela mexe bastante lá com a Câmara, ou pelo menos tenta impedir que se cometam alguns absurdos, né? Mas só com a Câmara. Ela não mexe com outros poderes. Não mexe com outros poderes. Só com a Câmara. Estou criticando o fato da Justiça mexer com a Câmara? De jeito nenhum. A crítica é o seguinte, de mexer só com a Câmara, né? A crítica é essa daí. Né? Existe um efeito cascata nesse processo de aumento de salário também. Me parece que o percentual dos vereadores tem uma relação direta com o percentual de salário de deputados e assim, consequentemente... Né? Como os estaduais têm um efeito cascata com os deputados federais, né? No caso da Câmara, me parece aí que é 75% o salário daquilo que recebe um deputado estadual. É isso? Exatamente. Quer dizer que o problema é muito maior do que a gente imagina, né? Quando você tem um aumento, por exemplo, de salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, automaticamente você tem um efeito cascata aí que acaba engordando mais o salário de uma série de outras categorias por conta exatamente disso. Vamos aqui então a entrevista do Jornal do Meio-Dia, ainda continuando a falar deste assunto, Câmara. A gente recebeu ontem no Jornal do Meio-Dia o vereador
Renivaldo Nascimento, que vai ser candidato aí na chapa do Juca do Guaraná, à direção da mesa diretora, a presidência da mesa diretora. Ele seria o primeiro secretário, Lúcio, que ele falou? Primeiro vice-presidente. Primeiro vice-presidente, isso. Confere aí. A última sessão do ano, realizada pela Câmara Municipal, colocou em pauta importantes projetos. Entrou a matéria errada, mas lembra que eu falei no comecinho da notícia de frente que agora a gente ia falar de uma polêmica instigada por Lúcio Sorge? Pois é, foi nessa entrevista instigada que eu falo assim, com todo, claro, a gente aqui faz o papel de ser um porta-voz da sociedade. Eu recebi muita mensagem ontem, Lúcio, depois que a pergunta que o Lúcio fez era o que a sociedade queria fazer. Confere aí. Estamos com um probleminha com a entrevista? Bom, daqui a pouco a gente vai, agora o pessoal vai ficar curioso, né? O pessoal vai ficar curioso, mas vamos aqui a participação rapidinho do WhatsApp. A Marli disse que a pergunta que você fez agora, Haroldo, era que ela tinha feito. Se quem pode barrar isso? Quem pode barrar isso? Exatamente. Observe a impotência que a sociedade fica, apesar de nós estarmos completamente, e eu me coloco dentro dessa sociedade, indignados com situações não só como essa, mas como outras, muitas outras, né? Mas a própria população não sabe de que forma alguém pode, que instituição pode, de certa forma, barrar esse tipo de atitude que foi tomada na Câmara de Vereadores de Cuiabá com relação ao aumento de salário, porque mexe com outras instituições, né? Mas realmente é algo difícil da gente digerir, né? Agora a Câmara, na realidade, né, a Câmara Municipal de Cuiabá, por tudo que ela tem feito nos últimos tempos, né, quando a gente acha que já viu tudo da Câmara Municipal de Cuiabá, eles demonstram o seguinte, né, que eles têm a capacidade de nos surpreender negativamente, assim, um dia atrás do outro, dia atrás do outro, né? A Nayara falava agora há pouco aqui da polêmica, e essa polêmica é lá sobre sobre o estacionamento lá do shopping popular, né? Essa daí é só uma, né? Só uma. E teve também uma outra questão aí, polêmica, só que aí foi a Nayara Moura que perguntou para ele, né? Foi a história lá da Michele Alencar, não é isso? Vamos às polêmicas. Que aí ele disse, a vereadora Michele Alencar denegriu os vereadores. Agora é o seguinte, o que eu coloco é o seguinte, precisa de alguém denegrir a Câmara dos Vereadores de Cuiabá? Ou o seguinte, só corrigindo aqui, será que precisa alguém criticar ainda mais aquilo que se faz de errado lá na Câmara Municipal de Cuiabá? Onde não há muito tempo fiscalizar era proibido. E eles querem o seguinte, cristalizar isso agora, para abrir CPI agora não basta o vereador ter 8 assinaturas num requerimento, ele vai ter que pedir autorização para o procurador jurídico da Câmara, que é indicado pelo presidente da Câmara, que na próxima legislatura deve ser o Juca do Guaraná, ou seja, vamos ter mais do mesmo. Não vai mudar nada. Vamos aqui então com a entrevista com o vereador Renivaldo Nascimento, que foi a vereadora Michele Alencar, que chegou a dizer que existia uma articulação de uma chapa só de novatos e da noite para o dia alguns mudaram de ideia sem sequer comunicar. Como tem sido feita essa articulação? Como vocês estão trazendo essas pessoas para o apoio? E só para complementar a pergunta da Nayara, nesta composição, né, da nova mesa diretora, tem até vereadores eleitos pela oposição. Eles não resistiram, né? Foram seduzidos por algum canto de sereia, vereador? Ou não? Eles que tem que responder só. responder Cada um isso. responde por ele. Agora, lá são 25 vereadores, lá não tem oposição. Lá é um poder que está formando ali a sua mesa, aqueles 5 que irão, nos próximos 2 anos, administrar a Câmara de Cuiabá. Em relação a Michele, ela falar aquilo ali, eu não participei de reunião com Michele, nenhuma. Eles fizeram lá um grupinho deles lá, que é minoritário,
tá certo? Ela já entrou mal, já entrou esperneando, falando besteira, entendeu? Nem entrou ainda, nem assumiu, já entrou falando besteira. Até porque postou uma foto, já denegrindo a imagem dos seus colegas. Não é porque aqueles que não quiseram acompanhar a Michele e Companhia Limitada lá, tá certo? Que precisa denegrir a imagem das pessoas. Tem que Mas respeitar. a crítica pode ser interpretada como denegrir a imagem? Não é crítica, eu já estou dizendo Não é mais crítica? rápido. Ela colocou uma foto, colocando uma foto e uma frase lá diminuindo, pejorativa. Quer dizer, então ela tem que respeitar. Se ela quer ser respeitada naquela casa, ela tem que respeitar. Se ela quer mudança para melhor naquela casa, ela tem que mudar, já começar a mudar aí a forma de agir. Então, não é crítica. Só estou aqui falando claramente que ela colocou isso aí, às claras, no seu WhatsApp, lá no seu Instagram. Então, lá na Câmara, não tem rato, tá certo? São 25 homens e mulheres eleitos pela população. Não tem o cuiabana. que você falou? Hã? Não tem o que lá na Câmara? Não tem rato. Rato? Foi o que colocou. Por conta da composição dos 15 que estão lá. Os 15 que estão apoiando essa nova mesa diretora. Agora, essa formação. Até porque, Lúcio, qualquer um dos 25 depende da articulação política do vereador para fazer parte da mesa diretora ou ser eleito. Shopping popular. Certo. Cobrar estacionamento de uma área pública. Como é que é isso? Espera aí. Aquela área lá foi cedida em comodato para os comerciantes explorarem o local comercialmente. E aí agora o cidadão vai pagar pelo estacionamento de um bem que é público? Com certeza. O bem público vai estar sob... O bem é público lá, mas tem um comodato para o shopping popular. Agora, se aqueles empresários... Eu entendo essa firma, a questão da... O senhor votou a favor dessa cobrança? Iniciativa. O senhor votou já a favor? Já está na mão deles lá. Mas o senhor votou a favor dessa cobrança? Pode cobrar. Já está no modelo. Não, o senhor votou a favor? É só não irem comprar lá. É só não irem. Eu, particularmente, se for para mim, no shopping popular e pagar lá, eu não vou. Então o senhor votou contra? Hã? O senhor votou contra ou a favor? Votou a favor. Votou a favor, para cobrar. Pode cobrar. Qual o problema? Agora, tem um detalhe. Na contrapartida de cobrar, eles têm que manter 50 bolsas de estudos para atletas. Você está entendendo? Se eles quiserem cobrar. Agora, isso é a lei da oferta e da procura. Eu vou te falar, se eu for pagar, se eu, consumidor, tiver que pagar estacionamento no shopping popular, eu não vou comprar, não vou lá. O senhor votou a favor? Votei a favor. Porque era uma mensagem do Executivo? Não. Porque o senhor falou assim, eu fui uma situação, respondendo o Lúcio, o senhor falou, a gente está ali, claro, para defender, para fazer uma defesa, mas vale essa defesa a todo custo, vereador? Essa lei é antiga, desde o Mauro Mendes. Não, só uma pergunta que eu faço. Já podia para os cobrar. próximos 4 Mas anos. num shopping, por exemplo, só mudar o foco um pouquinho na era, num shopping de propriedade particular, o senhor vai lá, o senhor paga o estacionamento? É comodato. Não, num shopping particular. Eu prefiro não ir. Outro shopping. Não. Tem 2 shoppings em Cuiabá. Eu prefiro aquele que não paga o estacionamento. É opção minha. Então o senhor não vai em final de semana e nem em feriado, não é isso? É isso, né? Feriado, final de semana, eu prefiro não ir. Entendeu? O senhor não gosta de pagar estacionamento? Eu não gosto. Mas votou para que cobrem lá no shopping popular? Mas eu não vou lá. O senhor votou para que cobrem. Ele pode cobrar ou não, Lúcio. Se cobrar, tem a contrapartida. Agora, eu acho que impede, se são os empresários. Isso é questão da lei de oferta e procura. Eles terem o comodato da área é deles. Foi dado, sabe quando? Por 30 anos, em 2013, 2014. Bom, ficou meio contraditório, né? A gente... Meio? Meio não, muito, né? Não é muito. Vereador. Ele orienta... Olha, eu Ele é votei polêmico, a é o jeito eu dele, votei né? a favor, Polêmico. mas olha, não vai lá não, porque... Eu votei a favor, mas se eu tiver que pagar, eu não vou. Eu não vou. Né? E o consumidor também... O Haroldo não estava podia lá, não ir. mas ele disse que assiste todos os dias, viu, Haroldo? Ah, que bom. Muito bom. As pessoas precisam entender, você pode até não gostar do Renivaldo, né? Ele foi democraticamente eleito. Ele teve não sei quantos mil Mas votos. não dá, mas teve Né? dificuldade, assim como os outros que foram reeleitos. A gente falou isso ontem. Foi uma eleição difícil, ele tem essa consciência, tem que mudar algumas práticas antigas, né, vereador? Como eu perguntei ali, o tempo acabou não dando para até que ele respondesse mais sobre isso. Mas não é porque é da base que tem que aprovar tudo. Não, mas isso Tudo. é exatamente... Olha, uma Tudo, coisa... sem- É porque aí é o crivo, seguinte, sem eu critério. só quero separar uma Isso é coisa aqui, por absurdo. exemplo. Aí é o seguinte, não envolve uma questão de ordem pessoal. Por exemplo, Isso. eu há muito tempo conheço
o vereador Renivaldo Nascimento, né? No aspecto pessoal, eu não tenho absolutamente nada contra ele. O que a gente questiona, e vamos pegar um caso concreto, né, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, né? O que eu questiono é a postura parlamentar, né? Por exemplo, vamos pegar esse caso aí do estacionamento do shopping popular. Espera aí, ele não concorda, porque ele diz o seguinte, que ele não vai pagar estacionamento para ir lá, né? Então ele não concorda com a cobrança do estacionamento. Mas votou a favor. Porque era uma mensagem do executivo. Votou a favor. Aí disse mais o seguinte, eu falei, mas aí num shopping de propriedade particular. Não, se tiver que pagar, eu não vou, né? Aí ele disse que vai num shopping ainda, mas não vai no final de semana, nem no feriado, porque nesse shopping aí, o feriado e o final de semana, o estacionamento é pago. Só nos dias de semana aí, onde não tem feriado, é que é tudo de graça, né? Eu não sei, né? Acho que nunca coincidiu do vereador Renivaldo Nascimento precisar ir nesse shopping no feriado ou no final de semana, não é isso? Então é o seguinte, o que a gente questiona é a postura do parlamentar. E aí é o seguinte, aí não é só do Renivaldo Nascimento, não. Dele e de todos os vereadores que votaram a favor da cobrança desse estacionamento. Como eu coloquei ali, o seguinte, aquela área é pública, foi cedida em comodato para que os comerciantes explorassem comercialmente aquele local. Aí ele falou, não, mas eles vão ter que dar 50 bolsas do quê? De estudo? Para atleta. É conversa fiada, é para arrumar uma desculpinha para aprovar. Eu quero saber o seguinte, está servindo ao interesse de quem? Exatamente, aí nesse ponto... Quem é que está se beneficiando com isso? Que interesse está sendo privilegiado nessa cobrança do estacionamento do shopping popular? Até porque é o seguinte, deve ser alguém importante, porque apesar dele ser contra... alguém importante ou alguém ligado a alguém importante. Exato, porque apesar dele ser contra, ele votou a favor. Claro. Espera aí, eu sou contra tal coisa, mas eu vou votar a favor. Espera aí, esse é o comportamento que a sociedade, o eleitor, espera do parlamentar? Negativo. Aí você tocou outro tipo de comportamento. Exatamente, né? Você tocou no ponto mais importante, né? Quer dizer, a dificuldade do vereador, independente de ele ser situação ou oposição, de ouvir a comunidade, ouvir muito mais a sociedade do que necessariamente, né, atender de certa forma, direta ou indireta, interesses do executivo. O que nós percebemos, na maioria das vezes, é exatamente isso. A figura do executivo pesa infinitamente mais, ou é muito mais forte do que os interesses da própria sociedade. Renivaldo Nascimento e os demais vereadores, sejam de situação ou de oposição, deveriam, sobretudo, ou melhor, nós teríamos uma Câmara de Vereadores muito melhor, e não dos horrores, se nós tivéssemos vereadores voltados para o interesse da sociedade, da comunidade, independente da vontade do Executivo. Isso que é importante. Não ser do contra, fazer oposição. Isso é digno, né? É honroso por parte do vereador, até porque a função dele fundamental é fiscalizar o Executivo e atender às necessidades da sociedade e não necessariamente os interesses do governo, do Executivo. E o que nós temos hoje exatamente na Câmara de Vereadores e que fez com que ela se tornasse a Câmara dos Horrores foi esse eterno puxadinho do Executivo, que é simplesmente lamentável. E sobre o caso dos horrores, ele deu uma explicação lá. Não me convenceu a explicação dele. E vou explicar por quê. Ele falou, olha, porque eu perguntei aí, será que vai dar para recuperar a imagem dessa instituição que é conhecida como a Casa dos Horrores? Ele falou, olha, Casa dos Horrores não é da minha época. Começou bem antes. Foi. Porque ele disse que está lá, parece que está indo para o terceiro mandato. Não é isso? Agora é o seguinte, os horrores da Câmara Municipal de Cuiabá vêm sendo praticados aí rotineiramente, né? E no passado recente, não é lá há 10, 12 anos atrás, não. Se mereceu lá atrás o apelido de Casa dos Horrores, continua merecendo, pela forma como uma grande parte dos vereadores se comportam. Alguns tiveram resultado agora, nas urnas, né? Alguns tiveram o resultado nas urnas e não conseguiram se reeleger. Achavam que estavam com a eleição
garantidíssima. Deram com a cara na porta. Em alguns casos, o eleitor fez justiça a quem se comportou de uma forma correta, né? Lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Em alguns casos, não em todos, né? Teve gente que acabou aí escapando, né? Escapando assim, raspando, né? Raspando. É isso? Exatamente. Pois é. Olha, deixa eu colocar aqui algumas participações. Claro, o povo está tão indignado que tem alguns xingamentos. A gente não pode colocar, mas olha aqui. Bom dia, nobre bancada. Esse é o tipo de vereador que representa ele mesmo, pois os interesses da comunidade, ele é o cara que foi escolhido por alguns eleitores. Pergunto, esperar o quê de parlamentares? Bom dia a todos. Quero dar uma opinião aos nossos vereadores de Cuiabá. Por que ao invés de aumentar o salário em meio a uma pandemia, onde o povo está desempregado, em grande número de pessoas desempregadas, por que não auxiliar essas pessoas, ajudá-las, pais e mães de família? É o Valdec, do doutor Fábio. O Valdec está sugerindo o quê? Que ao invés de aumentar salários deles, porque eles não dão auxílio ou auxiliam de alguma forma os desempregados da capital. Valdec, eu vou te elogiar. Vou te elogiar. Parabéns pela sua atitude. Mas não porque eles vão fazer isso. Porque sonhar é importante na vida. É isso? Exatamente. Porque é um sonho aí, e esse tipo de sonho, Valdec, fica tranquilo que ele não vai se realizar nunca. Porque eles olham para o umbigo deles. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque senão, as medidas que eles aprovariam lá na Câmara seriam para beneficiar os interesses da sociedade. Não pensando no que é que eles vão receber de salário, o que é que eles vão ter de verba indenizatória, quantos cargos que eles vão indicar, quais os benefícios que eles vão receber, né? Então, mas é importante sonhar. Aí o povo está aqui ainda participando. Bom dia, cobrança de estacionamento do Shopping Popular é só um dos presentes para os cuiabanos. Tem ainda vários radares sendo instalados na cidade. Adolfo, do Jardim Florianópolis. E na época eleitoral tiraram alguns radares, não foi isso? Foi. Não foi isso? Foi. Agora vão instalar. Agora estão reinstalando. Né? Não, lógico, o eleitor já foi lá, colocou o confirma, né? Elegeu fulano, beltrano, ciclano. Agora é o seguinte, não precisa mais do eleitor, não é mesmo? Não precisa mais. É tipo assim, nós não temos aqui hoje, né? Mas o eleitor, né, para muitos políticos, é usado como copo descartável. Usa uma vez, né, assim, naquela vez de apertar o botão de confirma. Né? Depois que ele fez isso, só daqui a 4 anos na próxima eleição. É dessa forma que eles tratam o eleitor. Tem mais aqui. Bom dia, bancada. A vereadora Michele se elegeu com o slogan "Eu acredito na mudança". Isso que ela deseja. Já Renivaldo e Juca não mudam nunca. Gilson, Cuiabá. Aí, alguns saindo em defesa aí, da vereadora do que foi dito. Eu nem sabia do que tinha sido publicado. Na verdade, o próprio vereador disse... porque ele falou o seguinte, lá na Câmara não tem rato. Né? Ele disse o seguinte, eu falei, mas que é que foi que ela disse, né? Falou, não, falou besteira, denegriu, né? Daí eu falei, mas espera aí, criticar os vereadores, isso é denegrir? Ele falou, não, pelo que ela falou, né? Porque é o seguinte, lá na Câmara não tem rato. Foi o vereador Renivaldo Nascimento que respondeu à vereadora Michele Alencar. E tomara, né? É difícil porque a oposição ali é minoria, né? Então essa chance de mudança na Câmara Municipal de Cuiabá é muito pequena, infelizmente, porque o que nós vamos acompanhar aí, que já começamos a acompanhar no final dessa legislatura, já se preparando para a próxima, que começa aí no início do ano, o que nós já começamos a assistir é mais do mesmo, Vão mudar as figurinhas. Só, entendeu? mais nada. Né? Se você levar em consideração a possibilidade do Juca do Guaraná ser presidente da Câmara de Vereadores, não vai mudar absolutamente nada. Absolutamente nada. Já está absolutamente tudo articulado, montado para que realmente
a Câmara de Vereadores possa atender aos interesses do Executivo e não necessariamente da sociedade. O fato de dificultar a criação de CPIs é só mais um exemplo. Só mais um exemplo. Só mais um exemplo do que nós estamos falando. Espera aí, por que dificultar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito? Algo que deveria ser pleno, transparente, sem problema algum. Mas, enfim. Vou mudar de assunto, falamos muito de Câmara. Vamos agora saber os destaques, rapidinho numa frase, os destaques de vocês para hoje. Qual vai ser o seu, Haroldo? Pode ser? Vocês estão vendo a correria aí por conta da vacina. Qual vacina será aplicada no Brasil, né? Inclusive, já criticando o governo federal com relação ao atraso, né? O Brasil está ficando para trás, a Argentina vacinando, o Chile vacinando, todo mundo vacinando. A Anvisa mudou os seus critérios, suas exigências com relação às vacinas, porque segundo a própria Pfizer, né, aqui no Brasil a Anvisa tinha algumas especificações mais criteriosas para que realmente pudessem aprovar essas vacinas. Vou falar um pouquinho sobre esses novos critérios, né? Essas novas exigências da Anvisa e já, de certa forma, mostrando a repercussão da aplicação da Pfizer no Reino Unido e nos Estados Unidos e de outras vacinas em outros países, fazendo um aparato geral com relação a essas vacinas. E você, Lúcio? E o meu destaque de hoje é para falar que o prefeito eleito, Khalil Baracate, está reconhecendo, como não poderia ser de outra forma, foram os responsáveis, quais foram os responsáveis pela vitória dele lá em Várzea Grande. É isso? Eu digo isso porque já começaram a ser ventilados aí os nomes, né, que deverão fazer parte do secretariado de Khalil Baracate lá em Várzea Grande. E nos cargos estratégicos, os nomes são assim extremamente ligados a Lucimar Campos, a Jaime Campos, a família Campos, que é a grande responsável pela vitória de Khalil Baracate lá em Várzea Grande. Para quem o senador Jaime Campos deixou um recado, né? Deu uma mensagem bem clara para ele. Falou, olha, você vai iniciar o mandato sem dever nenhuma balinha. É isso aí. Vamos então para um breve intervalo. Na volta tem mais A Notícia de Frente. Fica aqui com a gente.